Portugal já tem um novo Presidente da República, eleito num processo democrático em que os seus concidadãos expressaram em liberdade a sua vontade política. A posse de António José Seguro no Parlamento português foi testemunhada pelos chefes de Estado dos países da língua oficial portuguesa, com exceção do Brasil e da Guiné-Bissau. A ausência de Lula da Silva foi plenamente justificada. Tem uma visita de Estado do Presidente da África do Sul ao seu país. Mas a ausência do general Horta Ntá, da Guiné-Bissau, corresponde a mais um gesto de não reconhecimento da sua legitimidade e a um juízo de condenação dos golpes antidemocráticos, encenados e reais, que têm levado ao isolamento internacional do país. A Guiné-Bissau não esteve na posse porque a democracia portuguesa assim o quis. Este também é um sinal de que a transição presidencial em Portugal marca o fim do ciclo dos afetos, de que Marcelo Rebelo de Sousa foi o exemplo, iniciando-se um ciclo que poderia definir como de racionalismo institucional, isto é, em que as cumplicidades históricas e culturais se sobrepunham à natureza dos regimes, em que tudo se desculpava em função de um desígnio tido por maior, o da coesão de uma comunidade política de raiz histórica. António José Seguro não é Marcelo Rebelo de Sousa e, objetivamente, a Guiné-Bissau afastou-se dos valores dessa comunidade política que não reconhece o seu regime nem as alterações golpistas que desviaram o país da estabilidade institucional e do respeito pelos cidadãos. A ausência da Guiné-Bissau fica na história como um sinal de mudança que alguns, em Portugal, o Chega, por exemplo, gostariam de ver estendido a outros regimes políticos na CPLP, de democracia duvidosa. Mas uma coisa é a correspondência desses regimes aos valores democráticos. Outra é a tomada violenta do Estado à margem dos resultados eleitorais, por muito questionáveis que sejam, e a sua transformação numa ditadura. Numa, ainda se tenta preservar a aparência de democracia. Noutra, como a Guiné-Bissau, nem sequer isso. O início do mandato presidencial de António José Seguro encerra também um tempo político de liderança integral do sistema por uma orientação ideológica de centro-direita, a área política do anterior presidente, do governo e da maior parte das autarquias, abrindo-se um tempo em que volta a ser testada a coabitação com o Presidente da República, originário da esquerda política, ou do centro-esquerda, se quiserem. E aqui fica a dúvida e a expectativa. Como será essa convivência? Para já, as primeiras mensagens do novo presidente parecem indicar que ela será de uma relação exigente, de uma pressão discreta, sem a intervenção mediática de Marcelo, mas mais assertiva no que respeita a políticas públicas e metas. O exemplo do Pacto para a Saúde ou das dúvidas sobre a reforma laboral é notório. E no enquadramento internacional de Portugal na Europa e na Aliança Atlântica. Sem prejuízo do eixo prioritário da comunidade de língua portuguesa, e a presença dos convidados demonstrou, a emergência internacional e a vocação de Seguro deverão acentuar a dimensão europeísta da relação externa de Portugal. Uma nota final. O líder do Chega, André Ventura, dificilmente resistirá a prolongar a oposição nas eleições, em que foi derrotado sem qualquer dúvida para o exercício presidencial de António José Seguro. Vai lembrando que ele é que o confrontou na segunda volta, para testar o novo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, respeitando-o no seu estatuto, nunca o valorizou. E Seguro o que fará é que o novo chefe de Estado tem menos jogo de cintura e tolerância do que Marcelo, e é mais veemente na defesa direta do regime democrático. Portugal entrou institucionalmente numa nova fase. Ver-se-á qual a profundidade da mudança.